Pessoal, então, novamente, boa noite. Teoria das finanças públicas, né, é uma disciplina que envolve todo um aparato político do Estado que está envolto com a economia. Né. Se o Estado está bem, com certeza a economia também vai estar bem. Ok? Então, vamos iniciar a aula. Estado e economia, né, que é a primeira unidade do livro que a gente adotou, e se fala ali de um contexto, né, ideológico, hegemônico, que a gente vai começar a tratar. Então, lá buscando o dicionário, ideologia significa, assim, uma síntese, ciência da formação de ideias. Né? Então, o que é ideologia, na sua síntese, é formar ideias, né, sobre alguma coisa. E o autor que a gente tratou no livro é Gramsci. Ele diz que a ideologia é a visão do mundo específica de um grupo ou fração social. Né? Então, este grupo, né, domina muitas vezes a situação e ele impõe a sua ideologia. Mas por que ele teve essa visão de mundo específica de um grupo? Tem que analisar, então, o contexto histórico da época que ele fez essa definição. Era na Itália, né, na época que buscava a revolução proletária na Itália. Né, o cidadão, o operariado, né, estava tentando entrar no processo, né, através de uma revolução. Então, na contextualização geral, ideologia nada mais é do que a visão do mundo embutida numa superestrutura institucional, né, que convence as pessoas a aceitarem a moral, os costumes e as regras sociais até por consenso. Então, essa ideologia, né, ela está inserida, em termos de Estado, numa superestrutura ali que está institucionalizada. E através dessa visão, né, que está embutida, ele tenta convencer as pessoas a aceitarem, né, aquela ideologia que está sendo imposta por aquele grupo, né, ou por aquela fração social. A gente escuta muito falar, né, na tal elite, né, que comanda aí muitas vezes um país. E a teoria marxista, né, que também é um dos itens que é apontado, é uma forma de aparato político de uma classe social para fins de dominação das demais. Então, a teoria, o Marx, né, fez com que uma classe, né, que dominasse as demais, e muitas vezes, se não é por bem, né, às vezes é pela própria violência, né, e essa ideologia que a gente já acabou de tratar. Então, outro item, né, que também ocorre é a hegemonia. A palavra em si, hegemonia, significa supremacia ou superioridade. Então, a hegemonia nada mais é do que um grupo, né, ou uma fração de classe que se utiliza de elementos da própria sociedade para conquistar e manter sua dominância sobre essa mesma sociedade. Né? Então, são algumas pessoas, né, que buscam dentro da sociedade elementos, né, para se manter no poder, né, manter aquelas em termos superiores. Então, essa hegemonia, para ela acontecer, né, ela necessita do intelectual orgânico. Se vocês procurarem ali na página 15 do livro, né, define bem o que é esse intelectual orgânico. Né? Nada mais é do que aquele tipo de pessoa, né, que divulgam ou inserem na sociedade esta ideologia. Né? E ele é composto, né, por professores, religiosos, jornalistas, profissionais de diversas áreas que têm certa influência na sociedade. Né? Então, a hegemonia, de uma forma geral, ela necessita desse intelectual orgânico. Gramsci ainda destaca, né, que a dominação hegemônica molda o Estado. O grupo hegemônico influencia a criação de leis e a própria evolução da forma de Estado. Ou seja, este grupo que está no poder, ele vai moldando de acordo com a sua ideologia ou, né, da forma como ele influencia e cria as leis para que essa evolução aconteça. Né? Outra visão, né, alternativa do processo político é a concorrência entre partidos. Né? Então, essa concorrência, ela se inspira, né, na teoria econômica, né, que é aquela concorrência que existe entre bens, né, serviços,
é aquela competição, né, analisando de forma mais concreta, que ocorre. Então os partidos, eles, de uma forma que acontece, eles exigem, né, uma certa concorrência entre eles para tentar se manter no poder ou assumir o poder, né, o comando. Então os economistas Schumpeter e Downs, eles veem nesse processo político pelas lentes dessa teoria econômica, né, que se inspiram, né, na concorrência, né, dos bens e serviços. Então, partindo desse pressuposto, existe a teoria econômica da democracia, né? Então, essa teoria econômica da democracia, ela analisa, né, a sociedade de uma forma geral e que, obviamente, é composta de indivíduos. E eles são, nessa classificação, né, são de 3 tipos. Destacamos, então, o primeiro tipo é os cidadãos, né? Quem são os cidadãos? São aquelas pessoas, ou nós, de uma forma geral, né, que financiamos os serviços fornecidos pelo setor público e tem preferência em relação à estrutura dos gastos públicos. Ou seja, como é que a gente financia o setor público? Né? É através do pagamento de impostos, né? Então o governo arrecada e, em contrapartida, a gente tem preferência na forma como o poder público vai gastar essa arrecadação. Outro tipo são os políticos, né, que, agindo em nome dos cidadãos, tomam as decisões sobre os serviços públicos, né? Então, esses políticos se organizam, né, a arrecadação e executam, né, e tomam essas decisões sobre que atividades, que serviços vão beneficiar a população, os cidadãos. E outro tipo são os burocratas, ou seja, aqueles funcionários, né, que executam as decisões que os políticos tomam, né? Ou seja, os funcionários que obedecem aquelas decisões que os políticos tomam, né, para organizar o Estado. Então, nas democracias, né, que no mundo atual são quase todos os países, alguns poucos que ainda não têm o sistema de governo democrático, né, os políticos precisam concorrer entre si para conseguir o que os cidadãos digam sim às suas plataformas e ideologias. A ligação entre os políticos e os burocratas tende a ocorrer de forma hierárquica dentro de cada poder. Ou seja, né, os políticos, de uma forma geral, eles fazem os seus programas, as suas plataformas, com o único objetivo, né, de convencer os cidadãos que o que eles estão propondo é o correto e o que realmente vai acontecer, né? Então, os cidadãos têm essa arma na mão, né? Eles podem exigir, por ocasião de campanhas políticas, se aquilo que, num devido tempo, que o candidato prometeu está sendo cumprido ou não, né? Ou se é só no último ano de governo que ele realiza alguma coisa do que propôs. Então, é uma forma, né, de fiscalizar também o que os políticos sugerem ou pleiteiam por ocasião de suas campanhas políticas. E essa ligação entre políticos e os burocratas ocorre de forma hierárquica, né, dentro de cada poder. Por exemplo, aí os ministros estão com relação à presidência, né, e os secretários em relação aos ministros, né, ou o secretário municipal em relação ao prefeito. Então, existe essa hierarquia, né, dentro de cada poder. Okay. Então, a unidade 1 foi isso aí que a gente acabou de fazer, né? Agora vamos para a unidade 2, que se trata dos setores público e privado. Então, a partir das sociedades antigas, ocorreu a gradual descentralização das decisões de produção e de distribuição de bens, com a ajuda de mercados informais e após com os mercados institucionalizados. O Império Inca, né, que a gente tem conhecimento, foi
o império, né, que totalmente era 100% setor público. Depois, como diz aqui, os mercados informais foram tratando, né, de descentralizar essa distribuição, nessas decisões de produção e distribuição dos bens, né? E agora, né, os mercados institucionalizados que ocorrem na atualidade. Os serviços, né, são executados pelo setor privado, são sujeitos à regulamentação especial. Por que se faz essa regulamentação especial em muitos setores privados? Para que não haja um monopólio, né? Que uma empresa ou só um grupo dominando o mercado, eles ditam as regras, né, e fazem com que os preços dominem, né, esse mercado, provocando muitas vezes a escassez ou não tendo concorrência, os consumidores não têm muito o que buscar, né? Então os preços ficam muito altos e isso é muito perigoso. Por isso a exigência, né, de uma regulamentação especial. E regulamentação de atividades sob concessão pública. Isso é uma das formas, né, de regulamentação. Caso específico, acho que todo mundo conhece, são as concessões das estradas, né, estradas de rodagem, onde o governo em concessão cede as estradas e as empresas, né, cobram pedágio. E para garantia, né, que haja essa concorrência entre empresas privadas, são criados os órgãos, né, de fiscalização, de regulamentação, dentre os quais destacamos aí o CAD, né, que é o Conselho de Administração de Direito Econômico, a Agência Nacional do Petróleo, a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, que são algumas dessas empresas, dessas agências, né, que regulam essas atividades. Também, né, o controle de preços ou definição de reajustes, principalmente nas empresas em que o governo detém maior controle, ele procura fazer esse tipo de controle, né, de seus preços, ou ele define como fazer o reajuste. Então, o caso específico aí da energia elétrica, muitas vezes, do petróleo, né, que às vezes a gasolina está precisando subir e o governo diz, não, vamos segurar mais um pouco porque existe uma plataforma política, todo aquele sistema que a gente conhece. Carga tributária. Então esse é um item, né, que a gente vê constantemente na mídia, que pesa no bolso de cada cidadão. E o que significa essa carga tributária? É uma arrecadação, né, que muitas vezes está relacionado com o PIB. Então, PIB é o Produto Interno Bruto, né, que significa todas as riquezas produzidas no país, né, a soma de todas essas riquezas. Então, essa arrecadação em relação ao PIB é uma das formas de medirmos o tamanho da intervenção do Estado na economia, né. Então, cada vez mais, né, esse é um item que está sendo ventilado na empresa, na mídia, e a gente está tomando conhecimento. Então, existem aqui alguns dados que a Fundação Getúlio Vargas constatou, né, desde em 1947, onde 15% do PIB era arrecadado. Em 2006 chegou a 34%. Hoje, a gente escuta por aí, né, ou vê na mídia, que está em torno de 36%, 37% em relação ao PIB. Ou seja, se o PIB chega a 3 bilhões, a 3 trilhões, em torno de 1 trilhão e pouco já é PIB, já é a arrecadação, né, é a carga tributária que estava acontecendo. O ano anterior, a gente pagou 1 trilhão e 500, né? Segundo os dados que a gente viu aí, a gente trabalhou até final de maio para pagar imposto. Então, tudo aquilo que você ganhou até final de maio, você pagou imposto. Então, é para pensar bem nisso aí. E devido ao federalismo fiscal brasileiro, existem 3 níveis de governo, né, que é o federal, estadual e municipal, e cada um tem um percentual nessa arrecadação.
Então o federal leva 69% aproximadamente, o estadual 26% e o municipal em torno de 5%. O aumento, né, da carga tributária, ele corresponde, né, a maior nível de atividade econômica. Então, quanto mais empresas estão regularizadas e mais atividade econômica acontece, mais aumenta essa carga tributária, essa arrecadação. E crescem, né, as demandas em função regulatória, ou seja, é necessário que, quanto mais aumenta essa atividade econômica, exige que as demandas aconteçam, né, funções regulatórias, né, que não se deixe muito livre a situação para que as empresas não comecem a aumentar o preço de forma acelerada. Então, a alta carga tributária, mais serviços públicos de baixa qualidade, né? Ou seja, isso passa pela forma como o governo gasta a sua arrecadação de impostos. Então, a gente tem constantes queixas, né, no nosso ambiente, ou, de uma forma geral, sempre está sendo noticiado, serviços de baixa qualidade, principalmente prestados na área da saúde, né? A gente vê que constantemente está sendo divulgado o serviço de baixa qualidade que está sendo prestado. Educação também é um item que sempre está sendo ventilado, né? Com serviços de baixa qualidade. Então, como que o governo gasta essa arrecadação, né? Então, essa qualidade tem muitos governos, né, muitas prefeituras que já estão fazendo o tal portal da transparência. Então, é uma forma, né, de cada cidadão começar a verificar aonde que o dinheiro está sendo gasto, né, de que forma ele está sendo gasto. Talvez, né, comece a melhorar esses serviços, né, em virtude dessa arrecadação que está cada vez mais alta, mas os serviços prestados de baixa qualidade. Em situações excepcionais, a população tolera aumentos de carga tributária. Então, o exemplo mais recente que a gente tem é da CPMF, né? Qual a finalidade que era a CPMF? Né? Atender à saúde, né? A gente viu mais tarde que não foi bem isso que aconteceu, né? Mas a população até aceitou, né, dizendo que é para a saúde, então vai melhorar a saúde, então vamos aceitar a CPMF, né? Então, muitas vezes isso ocorre, né? A população aceita o aumento de mais um imposto, mas desde que tenha um objetivo concreto. Os gastos públicos complementam os investimentos privados. Muitas vezes, né, as empresas privadas não têm capital de giro suficiente para fazer investimentos. Então, o governo, né, começa e investe também, ajuda nesse investimento, né? Principalmente através do BNDES, né, que é uma agência de fomento. Ok. Tributo. Então, o que é o tributo? Né? Uma receita orçamentária que, né, segundo uma categoria econômica, a gente vai fazer, né, divulgar algumas situações e de que forma esse tributo, o que ele representa dentro do contexto, né, da situação. Então, segundo a categoria econômica, eles podem ser receitas correntes. O que é receitas correntes? Arrecadação de tributos, receitas de atividades produtivas e, caso de Estado e município, transferências correntes, né? Ou seja, aquela arrecadação que vem dessa receita orçamentária, dessa arrecadação toda, dos tributos, das receitas de atividades principalmente produtivas e, no caso do Estado, as transferências que a gente viu lá atrás, né, que o governo federal fica com 69% da arrecadação. Então eles repassam, né, essas transferências vêm para estados e municípios. E receitas de capital, né, que são os empréstimos e vendas de bens, né? Nessas vendas de bens que a gente viu na época da privatização das empresas, né, que foi essas vendas dos bens, né, que ocorreu essas receitas de capital. Tributo. Então, nada mais é do que a fonte de renda do governo, né?
E o tributo assume várias formas. Uma delas é através do imposto. Né? O que é o imposto? Ele compõe o lado compulsório do financiamento do gasto público. Né? O que é compulsório? É aquilo que simplesmente você é obrigado a pagar. Né? Não tem meio termo. Você paga ou fica, se não pagar, fica em dívida ativa. Então, esse é o imposto, é aquele lado compulsório e que financia o gasto público. Né? Outra forma de tributo é a taxa, né? Serviço público cujo benefício é atribuível ao contribuinte. Né? E muitas vezes, né, esse serviço está à disposição das pessoas. Né? Por exemplo, a canalização do esgoto. Às vezes tem residências que não utilizam esse serviço, mas mesmo assim essa taxa é imposta a ele. Né? Então, a mesma coisa a canalização de água. Muitos têm imposto artesiano, mas se a canalização da água passa na sua rua, você tem que pagar essa taxa, porque ele está à disposição. Né? Então, não tem como deixar de pagar. Contribuição de melhoria, né? São taxas que procuram muitas vezes a valorização do imóvel. Então, um exemplo clássico seria um asfalto, né, na sua rua. Era terra de barro, foi asfaltado. Então, é cobrado, né, essa contribuição de melhoria, essa taxa extra aí sobre o seu imóvel. E contribuição social e econômica, né, que ela é criada com um fim especial, que às vezes nem sempre, né, o objetivo é mantido. O caso da CPMF, que já a gente falou, né, foi criada essa contribuição com o objetivo de atender a saúde e não foi mantido na sua essência. Também, né, existem várias bases tributárias. Então, muitas dessas bases envolvem uma delas o valor da propriedade, no caso do IPTU. Então, todo ano se paga o IPTU em função do valor da sua propriedade. Vendas de ativos reais. Quando você vende, né, um imóvel, você tem essa transferência, né, que você tem que pagar, né, sobre o teu imóvel. E vendas de mercadorias, aí está embutido o IPI, ICMS, e fluxos de renda, que a gente conhece bem, né, que é o imposto de renda, e as empresas, imposto de renda das pessoas jurídicas, que também pagam, tem uma base tributária. E as transações financeiras, o imposto sobre operações financeiras, também são dos tributos. Os principais tributos em formas de arrecadação são o ICMS, né, que é Imposto de Circulação de Mercadorias, o Imposto de Renda, contribuição no INSS, né, para fins de aposentadoria lá na frente, COFINS, Fundo de Garantia, IPI e a extinta CPMF. Né? Então, esses são os principais tributos que a gente conhece, né, que o governo arrecada. A incidência legal dos impostos mostra quem os recolhe ao fisco. Né? Essa incidência de imposto, no caso do imposto de renda, quem recolhe? É cidadão que tem lá uma faixa de salário e ele recolhe a Receita Federal. A incidência econômica leva em consideração o possível repasse via alterações de preço. Né? Então, a incidência econômica já leva em consideração outras vias. Né? O preço, se aquele preço condiz com aquela realidade, e essa alteração de preço faz com que haja mais imposto ou não. Né? Agora vamos partir para o item da despesa. Essa despesa, a Lei 4.320/64, que estipulou, né, as classificações segundo a instituição que executa, né, e alguns programas que se estabelece essa despesa. Classificações facilitam a alocação de verbas para determinada finalidade ou interesse regional. Né? Então, essas classificações
são destacadas de duas formas. De acordo com a sua finalidade, é uma delas, né? Retrata as áreas de ação governamental. Então, o que o governo realmente quer a hora que ele aloca verbas para aquele programa ou para aquela finalidade, né? Então, ele vê que áreas que ele vai atingir, né? Vamos supor que precisa abrir uma estrada em algum lugar. Então, ele define por qual razão, né, que essa área tem que ser estipulada desse jeito, né? Então, as despesas, segundo essa lei, elas são agrupadas no orçamento por funções e subfunções. Subfunções, por sua vez, né, as subfunções são os programas e projetos específicos. Vamos supor o caso, né, da saúde. Função lá no programa saúde, daí a subfunção ele lá combate a dengue, por exemplo, né? Então a subfunção é esse combate à dengue, né? Programas daí são desenvolvidos nesse sentido. Finalidade técnica do orçamento programa, né? E ela é utilizada para atingir metas pré-determinadas pelo governo, né? E ela pode envolver múltiplos projetos, independe de quem o executa, né? No caso do exemplo que eu citei da dengue, né? Está envolvido o Ministério da Saúde, mas devido muitas vezes à localização geográfica das cidades, pode-se juntar com o Ministério do Exército, né? E trabalhar nesse sentido, né? Então, independente de quem executa, pode-se envolver mais pessoas, né, ou mais entidades nesse setor. Classificação pela natureza, né? As despesas correntes, né, para manter o governo em funcionamento ou para redistribuição de renda, né? Então, essas despesas correntes, né, são classificadas dessa forma, né, que são necessárias para que o governo funcione. Se não existisse essa despesa, ele não funcionaria, né? Ou também para a redistribuição de renda, tá? E a outra classificação é capital. São investimentos, né, que alternam o estoque de capital da sociedade, né? Ou seja, a hora que ele vai investir numa estrada, né, esse é um investimento, né, que a sociedade muitas vezes que utiliza e é necessário. A estrutura da despesa varia com o tempo e reflete o grau de desenvolvimento do país, né? Então, muitas vezes, o país sendo bem desenvolvido exige muitas despesas, né, muitos investimentos em áreas que a população, por já estar em um patamar mais desenvolvido, exige, né, que o governo realize, tá? No caso aqui, em países pobres, predominam as despesas correntes, né, pois o setor público tem uma base menor para aplicar tributos, sobrando menos recursos para gastos de capital, né? Ou seja, se o PIB não é suficiente, a arrecadação não é suficiente para fazer investimentos em capital, então a maioria das despesas vai para atender a população, né? Aquelas despesas correntes que é diretamente ligada com a população. No caso nosso aqui, no Brasil, lá que a gente viu, de 1994 a 2002, a venda das estatais, né? Essa foi uma das formas, né, que o Brasil encontrou na época para evitar despesas que ele estava tendo com aquelas empresas, principalmente as deficitárias. Outra forma, né, que o governo está encontrando para amenizar suas despesas é a parceria público-privada, né? Nada mais é do que uns arranjos onde o Estado dá concessões para empresas privadas explorarem certas atividades, né? Então, é do Estado, né, a incumbência de atender, mas como ele não tem eficiência, né, para atender essa demanda, ele cede, né, dá concessão para empresas explorarem essas atividades.
Outra forma de despesa é aquela redistribuição de renda, né? Então essa despesa do governo, ela visa minimizar o número de pessoas em situação de pobreza e também corrigir a distribuição de renda. Então, o mais conhecido nosso na atualidade é o Bolsa Família, né? E a Seguridade Social, né, que acontece visando, né, a aposentadoria. Principalmente na Bolsa Família, ela tem todo um conceito, né, de atender pessoas carentes, mas tem que existir sempre uma contrapartida, né? A família tem que, de uma forma geral, dar uma contrapartida para receber essa Bolsa Família, está cadastrada, e tem vários filhos estudando, e alguma coisa mais que no momento não me ocorre. Outra forma de despesa, né, é a isenção de impostos ou subsídios a certos bens ou serviços, né? Então, o governo muitas vezes faz uma renúncia fiscal para tentar amenizar uma situação de contingência, né? Atualmente, a gente está vendo aí a isenção do IPI para carros, né? E com o intuito de que a crise, né, que está atingindo a atualidade não afete esse importante setor, né, de produção do país. Outra despesa que o governo tem é a inclusão de pessoas idosas de baixa renda no sistema previdenciário, né? Muitas vezes, muitas pessoas ainda não, embora não tenha contribuído, né, com a Previdência Social, eles são inseridos, né, no plano de previdência do governo, né? Então também uma despesa, né, que o governo tem, muitas vezes incluindo essas pessoas no sistema previdenciário. Outro item agora, déficit público e dívida pública, né? Então esse déficit público e dívida pública está muito relacionado, né, com o nosso dia a dia, com as nossas, citando como exemplo as finanças pessoais, né, déficit significa aumentar a dívida pessoal, ou seja, a despesa é maior que a receita. Então, olhando pelo lado pessoal, quando a gente tem uma receita e gasta além dessa receita, né, a despesa está maior, então nós estamos já com um déficit, né, no nosso orçamento. Então, o déficit público, agora passando para governo, é quando a despesa orçamentária é maior que a receita orçamentária. Os gastos do governo, né, as despesas que ele tem, é maior do que aquilo que ele arrecada, né, do que aquele 37% do PIB lá, ele está muitas vezes gastando mais que isso. Então, muitas vezes, né, a expansão da dívida é desejável, tá? Citei aqui um sistema de metrô. O que na realidade é a dívida, como é que ela acontece? Vamos supor que o governo, né, precisa fazer um sistema de metrô para facilitar o transporte, que as cidades não suportam mais tanto carro, então ele precisa fazer um sistema de metrô. Mas ele não tem o dinheiro. Então o que ele tem que fazer? Expandir essa dívida. Porém, se a população não quer que o governo faça essa dívida, então ele vai guardando esse dinheiro. Quanto tempo ele levaria para guardar esse dinheiro, né? Muito tempo. E muitas vezes passa uma geração e não usufrui desse serviço. Então muitas vezes compensa, né, o governo expandir a dívida, fazer o metrô, e quando chegar, ir pagando normalmente, e quando chegar na época de reformar o sistema, ele já se pagou. Mesmo caso, né, a gente, quando faz uma despesa, não tem, que é o bem, ou comprar uma casa, por exemplo, a gente não tem o dinheiro todo, então a gente faz essa dívida. Então o que acontece? Se a gente tem como arrecadar ou como sustentar essa dívida, tudo bem. Se não tiver, provavelmente alguém vai tomar a casa da gente, né? Ok, então existe, né, para medir o déficit público, atribuições que são do Banco Central,
né, que mede esse déficit público, o IBGE e a Secretaria do Tesouro Nacional. Para as necessidades de financiamento do setor público, né, o conceito denomina-se déficit nominal. Então, esse déficit público é tratado como um déficit nominal. Tá? No período inflacionário, utilizou-se o conceito de déficit operacional. Qual a diferença em relação ao déficit nominal? É que no déficit operacional desconta-se a inflação. Supor que o déficit é de R$1.000 e a inflação foi 5%. Né? Então, o déficit, na realidade, seria 950, né? Porque foi descontado, né, aquele déficit operacional. Governos que executam planos grandiosos de desenvolvimento gastam muito e geram grandes déficits. Né? Então, podemos citar aí como exemplo, né, agora para a Copa, o governo está fazendo, né, muito gasto. Né, está chegando aí a data e não temos quase metade do que é para ser feito. Isso, né, em grande parte pela falta de planejamento, né, que existe ainda em nosso país. Né, os poderes ainda não se entendem, né, de como trabalhar essa questão. Para se ter uma ideia, na Rússia, que já vai ser lá a Copa daqui 8 anos, já se está trabalhando, planejando e quase que pronto o que tem que ser feito. Então, estamos com esse déficit organizacional nosso aqui. Né? Também existe o déficit estrutural, né? Que é um ajuste dos efeitos dos ciclos econômicos causado por plataformas políticas, visando estabilizar a taxa de crescimento do PIB e a taxa de emprego. Ou seja, a economia, de uma forma geral, todos os países, até hoje, como a gente conhece, ela funciona em ciclos. Né? Tudo na natureza, e de uma forma geral, trabalha em ciclos econômicos. Né? Quando o PIB cresce, né, existe aquela arrecadação em função do PIB. Se há um decréscimo da atividade econômica, né, o ciclo está em recessão, a arrecadação automaticamente diminui. Em contrapartida, a despesa não decresce na mesma proporção. As despesas normalmente continuam no mesmo patamar. Então, há necessidade, né, de se, mais tarde, reestruturar esse ciclo. Né? Então, por isso que ocorre esse déficit estrutural. Quando decresce, né, a arrecadação, né, a receita, e as despesas continuam praticamente no mesmo nível. Então, há esse déficit estrutural. A dívida externa, né, também depende da capacidade do país gerar dinheiro estrangeiro para pagar pelo menos os juros. Né? Então, se o governo está bem, né, se a dívida externa, a dívida externa normalmente ocorre em função que o governo precisa, né, de fazer investimentos e não tem o capital suficiente para gerar receitas, né, para atender esses investimentos necessários. Mas também o governo, para ter dinheiro estrangeiro, ele precisa, né, mostrar que tem essa capacidade de gerar dinheiro, ou seja, exportando mais, né, tendo como exportar. A hora que ele precisa de dinheiro, jogar um título, vender títulos lá no estrangeiro, né, ele tem condições de que alguém compre. Né, ou na Bolsa de Valores, vindo estrangeiros comprar, né, as nossas empresas. E também, outro lado, a dívida interna. Né? Investidores se perguntam, né, se o governo terá receita suficiente em reais para pagar os juros. Então veja que sempre, tanto externa como interna, sempre estão envolvidos os juros. Quando você empresta um dinheiro ou faz um crédito, você tem que, de alguma forma,
saber que tem juro para pagar, né? O juro nada mais é do que aquela receita por eu dispor de um capital para alguém, né? Então, tanto a externa quanto a interna, você tem que pagar juros, né? E se tanto o investidor externo quanto interno, eles sempre estão buscando ver se o governo, de uma forma geral, tem capacidade para pagar pelo menos os juros, né? Se as perspectivas são boas, é fácil de obter empréstimo, né? No caso de um pessoal, se você quer fazer um empréstimo, mas você tem um imóvel, né, tem um carro, com certeza é bem mais fácil você fazer um empréstimo do banco, né, do que aquele que só conta muitas vezes com um salário e nem às vezes é fixo, né? Então, essa é uma forma, né, que o governo também se submete. Então, como sabemos, né, que a diferença entre a receita e despesas não financeiras é denominado superávit primário, né? Então a gente sempre escuta, né, percebe aí pela mídia que o governo esse mês economizou tantos bilhões para pagamento de juros da dívida. Então esse é o tal superávit primário, né? O governo faz isso, tem que fazer isso para continuar com a credibilidade junto ao mercado internacional que ele está realmente preocupado e que ele tem capacidade suficiente para pagar os juros da dívida. O financiamento do setor público é feito via mercado financeiro, né? Então, qualquer financiamento, né, que o setor público necessite, ele é via mercado financeiro, né? Então, o sistema financeiro nacional ele é composto por Conselho Monetário Nacional, né, Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES e as demais instituições financeiras, né, públicas e privadas, né? Então, esse é a composição, né, do sistema financeiro nacional, tá? O governo empresta do sistema financeiro nacional, né, para cobrir, né, seus déficits, muitas vezes o que ocorre. E como é que ele faz isso? Vender títulos diretamente ao mercado ou ao Banco Central, né? Então ele coloca títulos no mercado que é uma forma dele arrecadar dinheiro, né, fazer movimentar a atividade econômica, né? E com isso, né, agora temos a modalidade de tesouro direto, que qualquer cidadão, né, pode comprar esses títulos do tesouro, né? Basta ter um cadastro, né, em qualquer banco e os bancos, quase todos eles, através de uma corretora, conseguem comprar títulos do tesouro. Por outro lado, né, juros baixos estimula a atividade econômica, ou seja, os projetos de investimentos ficam mais rentáveis. Então, o governo, nos últimos dias, mexeu inclusive na caderneta de poupança, né? E estava num impasse que, da forma como estava, o governo não poderia mais baixar os juros, né, porque todo mundo ia caminhar para a caderneta de poupança se permanecesse naquela rentabilidade. Então, o governo teve que mexer na remuneração da caderneta de poupança com o objetivo de continuar baixando os juros. O que facilita quando os juros baixam, né? Os empresários procuram fazer mais investimentos, não apenas, né, deixar o juro aplicado, né, em fundos de renda fixa, aplicar no sistema financeiro de uma forma geral, sem investir em atividade produtiva. Então, com os juros baixos, este é o primeiro passo, né, investir nas atividades produtivas. E por que incentiva, né, os investimentos? Por que eles ficam mais rentáveis? Porque o empresário, na forma geral, ele não tem capital suficiente
para fazer investimentos. E se os juros são altos, como é que ele iria fazer investimento com os juros nas alturas? Então, à medida que esse juro baixa, ele consegue fazer mais investimentos, né? Aplicar realmente em capital, né? Máquinas, construções, atividades, enfim, que mexam com a produção. Ou seja, juros baixos estimula a atividade econômica, né? E o projeto de investimentos ficam mais rentáveis. Por outro lado, estimula o consumo, né? O crédito fica mais barato. Então, à medida que estimula o consumo, aumenta a demanda agregada, tá? E se os projetos, seus investimentos, de uma forma geral, não têm estrutura para suprir esse mercado, né, esse estímulo ao consumo, corre-se o risco de ocorrer